muitos negócios deixam de ser tão rentáveis quanto poderiam pela falta de gestão. Vamos entender de uma forma prática os conhecimentos necessários para analisar o resultado do seu negócio, utilizando duas ferramentas essenciais: a análise de margem de contribuição e a análise do ponto de equilíbrio. Todo e qualquer gestor precisa responder algumas questões para garantir a sobrevivência do seu negócio. Quais dos produtos e serviços são mais rentáveis? Quais os produtos que menos contribuem? Existem produtos e serviços que não geram lucro? Quanto custa para o meu negócio funcionar? E quanto tenho que vender para ter lucro? Essas são informações importantes para a tomada de decisão e para assegurar a competitividade do seu negócio. Uma das principais preocupações dos empresários e gestores é maximizar o lucro da empresa. Isso porque uma empresa não existe sem lucro. Para maximizarmos o lucro, nós precisamos utilizar instrumentos que nos auxiliem a entender as variáveis do negócio. Mas afinal, quais são as variáveis que precisamos entender? Primeiro, temos que entender a composição da receita. A receita é o resultado do preço de vendas vezes a quantidade de vendas, ou seja, é o quanto nós vendemos vezes o preço pelo qual é vendido. É importante também entender a estrutura de custos do negócio. O custo total é a soma de todos os custos. Os custos variáveis são aqueles que aumentam ou diminuem diretamente conforme a quantidade produzida ou vendida. Normalmente são matérias-primas ou consumíveis em geral. Já as despesas ou custos fixos não dependem da quantidade produzida ou vendida. Pode-se dizer que são custos para manter a estrutura do negócio. Por exemplo, o aluguel e os salários. A receita menos o total dos custos é o resultado, seja ele lucro ou prejuízo. Outra maneira de visualizar o resultado é a forma vertical, bastante utilizada nas demonstrações financeiras. Ou ainda, olhando individualmente, resultado é a soma das receitas e custos variáveis individuais de cada produto ou serviço e o custo fixo do negócio. Para maximizar o lucro do negócio, precisamos encontrar o melhor mix, ou seja, determinar o conjunto de produtos e serviços que permitirá a obtenção do melhor resultado. Um instrumento para auxiliar nesse entendimento é a análise da margem de contribuição, que tem por objetivo responder as seguintes perguntas: quais dos produtos e serviços é mais rentável? Quais os produtos que menos contribuem? Existem produtos e serviços que não geram lucro? Para a análise da margem de contribuição, vamos enxergar individualmente o mix. A margem de contribuição unitária é a diferença entre a receita e a soma dos custos variáveis. Em outras palavras, é a sobra financeira. Já a margem de contribuição do negócio é a soma das margens unitárias. Outra forma é olharmos a margem de contribuição percentual, ou seja, o quanto da receita sobra em percentual após deduzirmos os custos variáveis. Voltando à nossa estrutura de custos, a margem de contribuição menos o custo fixo é o resultado. Em um cenário onde o custo fixo se mantém inalterado, quanto maior a margem de contribuição, maior o resultado. Quanto menor, menor o resultado. Entender as variáveis que formam o resultado é fundamental para verificar alternativas e tomar decisões no seu negócio. Para visualizar a dinâmica entre as receitas e os custos, utilizamos a análise do ponto de equilíbrio. É o ponto inicial para o lucro em termos da quantidade necessária de vendas. É o mínimo de receita para não termos prejuízo. O ponto de equilíbrio acontece quando a receita iguala ao custo total. Ou, analisando de outra forma, quando a margem de contribuição iguala ao custo fixo. Neste ponto, o resultado é nulo, é igual a zero. Não temos lucro nem prejuízo. É comum dizer que nesse momento o negócio está empatado. Vamos montar um gráfico para entender melhor esses conceitos. Os eixos do gráfico são a quantidade de vendas e os valores financeiros. À medida que a quantidade de vendas aumenta, a receita aumenta de valor. Já o custo fixo mantém o mesmo valor, independente da quantidade de vendas. O custo variável aumenta conforme as vendas. E o custo total é a soma dos custos fixos e variáveis. Como vimos anteriormente, o ponto de equilíbrio é o momento onde as receitas igualam o custo total. Ou ainda, quando a margem de contribuição se iguala ao custo fixo. Antes de atingir o ponto de equilíbrio, o negócio está em prejuízo. Está trabalhando apenas para cobrir os custos. A partir do ponto de equilíbrio, começa-se a ter lucro.
No momento do ponto de equilíbrio, o resultado é nulo, igual a zero. Esta análise nos auxilia a responder às perguntas feitas no começo. Quanto custa meu negócio para funcionar? Quanto tenho que vender para ter lucro? Agora já temos a visão de como as receitas, as vendas e os custos influenciam o resultado do seu negócio. Mas na prática, como podemos melhorar o resultado utilizando essas análises? É importante abrir o mix, enxergando individualmente as receitas e os custos. Através da análise da margem de contribuição, conseguimos ver os produtos que geram a maior sobra financeira. É importante analisar a margem de contribuição em percentual de cada produto, que é a divisão da margem de contribuição unitária pela receita. Também a participação de cada produto ou serviço nas receitas do negócio, dividindo a receita individual pela receita total. A partir disso, podemos criar o gráfico que relaciona a participação na receita versus a margem de contribuição percentual de cada produto ou serviço. Realizar uma análise como essa pode ser o diferencial entre se ter um portfólio rentável ou não. Podemos dividir os itens em 4 quadrantes. No quadrante eliminar estão os produtos ou serviços com baixa margem de contribuição percentual e baixa participação nas vendas. Esses itens provavelmente não contribuem de forma satisfatória para o resultado. No quadrante reavaliar estão os itens que têm alta participação nas receitas, mas possuem uma margem de contribuição percentual baixa. Eles geralmente demandam muitos recursos do negócio, mas não geram resultados tão expressivos. Assim, é importante reavaliar o preço de venda e os custos variáveis desses itens, pensando em aumentar a sua margem de contribuição unitária. No quadrante estimular estão os itens que têm alta rentabilidade, mas seu potencial de contribuição no resultado está restrito por conta da sua baixa participação na receita. Para esse grupo de itens, é importante estimular as vendas, através de trabalho comercial e de marketing. No quadrante acompanhar estão os itens essenciais ao portfólio. É comum chamar esses itens de carros-chefe. Em geral, são os mais rentáveis para o negócio. O trabalho nesses itens deve ser focado em não deixar que percam a sua competitividade. Os esforços devem ser no sentido de aumentar a margem de contribuição unitária dos produtos ou serviços, seja por uma melhor precificação ou pela redução de custos, e também investir em estratégias comerciais para o aumento das vendas. É importante sempre lembrar que existem produtos ou serviços que possuem papel estratégico no portfólio. Por exemplo, numa padaria, o pão francês não é necessariamente o item de maior rentabilidade, mas é o principal produto que leva as pessoas a uma padaria. Por isso, não se deve eliminar produtos do portfólio sem a visão da sua importância estratégica. Voltando ao exemplo anterior, se seguirmos as estratégias estudadas, poderíamos então eliminar os produtos 2, 5 e 6. Podemos propor uma redução de custos variáveis através de renegociação com fornecedores ou se tornando mais eficiente na utilização dos recursos para o produto 1, para assim aumentar a sua margem. O produto 3 segue inalterado, pois apresenta uma boa margem de contribuição unitária e uma boa participação na receita. Já no caso do produto 4, podemos estimular as vendas, por exemplo, através de uma ação promocional. Como efeito, temos um aumento na participação de vendas. Os custos variáveis totais desse produto também aumentam. Comparando os dois cenários, observamos o impacto das melhorias no resultado. No cenário 1, o resultado é negativo. Já no cenário 2, em função da otimização do portfólio, menos recursos estão sendo gastos. Por isso, para a mesma receita, agora o negócio é lucrativo. Comparando as análises do ponto de equilíbrio dos dois cenários, após as melhorias, se trabalha menos para atingir a zona de lucro, tornando assim o negócio mais rentável e competitivo. Para mais conteúdos e ferramentas para gestão, acesse